Bom dia, bom dia, bom dia. Começou a chover. E aí, meu povo, minha pova, como é que você está? Como é que está sendo esses dias para você? Hoje estamos no dia 47 e nós vamos falar de um papo assim um assunto, né? Que muita gente quer aprender, muita gente quer saber como fazer isso e nós vamos tratar desse assunto hoje, né? Lidando com as perseguições. Você é uma pessoa que é muito perseguida, você é uma pessoa que as pessoas ficam querendo, sabe, te imitar, ou ficam com inveja de você, ou querem te derrubar e falam palavras sem sentido, palavras que te magoam, que te machucam, que fazem estratégia, né? Ação, a pessoa não fica acomodada com o que ela. Não se contenta com o que ela tem e aí começa a te perseguir. Se você é uma pessoa assim, então essa live é pra você. E nós vamos bater um papo sobre esse assunto, tá? Seja muito bem-vindo. Vamos entrando. Você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e vamos pra cima. Nós estamos nesse desafio de 365 lives todos os dias aqui às 6h27 da manhã. Estamos falando um pouco sobre o reino de Deus, sobre a sua justiça, né? E para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas nas nossas vidas. Então, quando nós temos essa conexão com Deus, nós conseguimos fazer esse tratamento interno de autogoverno, e quando você se consegue se dominar, quando você consegue se autogovernar, o corpo, seu espírito e a sua mente, né, que é a sua alma, quando você consegue encontrar esse equilíbrio, você consegue ter mais tempo e liberdade para fazer as outras coisas na sua vida. Como prosperar, né? E ter abundância também. E aí, isso não fica só para você, vai também para outras pessoas. Você vai transbordando para a vida de outras pessoas. E é muito interessante. E como todo mundo que se expõe, com todo mundo que vai crescendo, vai, sabe, saindo da zona de conforto, começam a existir aquelas pessoas que não tem nada a ver com isso, mas que tem inveja, que não tem coragem de fazer o que você fez, mas quer te parar, quer te derrubar. Então, existem muitas perseguições, né? O próprio Jesus passou por muitas e devemos andar como ele andou, né? Então, é um desafio muito grande para todo mundo que sai da zona de conforto. Ontem nós estávamos lendo, né, a respeito que vai aumentar quando nós abrimos mão da nossa família, da nossa casa, do nosso dinheiro, dos nossos bens, de tudo que nós temos. Quando nós abrimos mão disso, nós teremos acrescentado 100 vezes mais. Não só isso, mas também as perseguições. E eu estava refletindo sobre isso, estudando sobre isso, e eu estou lendo um livro de Esdras e veio justamente um assunto, né? Esse assunto veio à tona. E eu fiquei, né, com vontade de falar sobre isso aqui, a respeito de como você pode fazer para lidar com as perseguições, né, que você vai tendo no seu dia a dia, quando você vai crescendo, quando você vai se expondo. Hoje de mais cedo a gente estava assistindo uma live e a pessoa falou assim que a cruz, durante muito tempo nós aprendemos que a cruz é dor, né, é sofrimento, mas na verdade a cruz é exposição. Quando Jesus ele estava lá na cruz se expondo para todo mundo, foi o momento em que mais doeu, né? Foi o momento em que ele morreu ali por todos nós, que ele estava assim no alto, no monte ali, se expondo para todo mundo e todos começaram a perceber que ele realmente era o Messias. Muita gente ainda nem creu naquele momento, né? Só creu depois que ele ressuscitou. Porém, foi o ápice assim, do sofrimento de Cristo. E quando ele fala que veio para todo mundo carregar a sua cruz, é justamente isso, de você se expor ao ponto de incomodar outras pessoas para que elas venham saber qual é o sentido do teu crescimento, qual é o motivo de você estar onde está. E aí, você responde, se for isso que você estiver vivendo, é claro,
é Cristo. Cristo é o motivo de todas as coisas. E através da sua vida, Deus ele vai alcançando a vida de outras pessoas. Então esse é o sentido da multiplicação, esse é o sentido de você aprender tudo, esse é o sentido de você viver o que vive, ok? Então vamos ler aqui. Esdras, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, né? Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adon, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que eles atrapalhassem os planos dos israelitas, e os inimigos fizeram isso durante um tempo em que Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Bom, qual é o contexto aqui? Durante muito tempo, os israelitas e os judeus, né? Vou falar mais especificamente dos judeus aqui, que é o Reino do Sul, eles ficaram em um momento de desobediência a Deus, né? Eu já tive alguma live que eu já falei aqui sobre isso, que eles tiveram momentos de altos e baixos. Então, tipo, quando um rei servia a Deus, o povo ele crescia, se desenvolvia e tinha muitas bênçãos de Deus. Mas quando era um rei desobediente, as bênçãos de Deus elas se ausentavam ali do meio do povo, né? Então chegou um momento que a desobediência estava muito grande e que Deus ele não teve outra alternativa senão permitir que a Babilônia ela tomasse ali de conta o reino da Babilônia tomasse ali de conta do povo judeu, né? Dos judeus ali da tribo de Judá e Benjamim no caso. E depois que isso aconteceu, eles foram levados como cativeiros, né? Então, teve uma outra live que eu falei aqui também a respeito disso, que existia um momento em que eles estavam confiando mais na Babilônia, né? Mais no povo da Babilônia do que especificamente em Deus. Então, Deus acabou permitindo que os babilônicos, né? O rei Nabucodonosor, pegassem e tomassem ali a cidade de Judá e eles invadiram tudo. Sejam todos muito bem-vindos, meus amores, fiquem à vontade. Então eles invadiram ali a cidade de Judá e tomaram tudo, quebraram o templo, levaram tudo assim de valor e levaram as pessoas como prisioneiros, né, para o cativeiro lá na Babilônia, certo? Passaram-se 70 anos e aí assumiu um novo rei, um rei da Assíria que tomou a Babilônia, né, que venceu aí uma guerra contra a Babilônia, e ele foi usado por Deus para que ele deu um decreto, o rei Ciro, né, deu um decreto para que as pessoas voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Então, o que foi que Deus fez? Deus tocou no coração de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não servia a ele, para que, através do decreto dele, aquelas pessoas que estavam aprisionadas ali, lá na Babilônia, voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. E não voltaram só, eles voltaram não só como pessoas livres, mas como pessoas ricas também, porque foi decretado que dessem para eles tudo que fossem restituído tudo aquilo que foi tomado. Então, eles voltaram com muito dinheiro para reconstruir o templo, com muita prata, com muito ouro. Então, eles ficaram lá reconstruindo o templo. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a sair de onde nós estamos e começa a estar num nível maior, as pessoas começam a ficar incomodadas com esse crescimento. E a mesma coisa aconteceu com o povo que estava reconstruindo o templo. Eles estavam lá tudo direitinho, fazendo certinho, mas tinha outras pessoas de outros povos morando ali ao redor. E eles perceberam que aquelas pessoas voltaram do seu cativeiro e estavam construindo o templo. E aí
eles, com inveja no seu coração, eles queriam atrapalhar a obra. Por isso eles se ofereceram, como nós lemos aqui em Esdras capítulo 4, eles se ofereceram para ajudar, mas na verdade eles não queriam ajudar, eles queriam estar ali no meio deles, atrapalhando a obra, atrapalhando o serviço que eles estavam fazendo. Só que eles se ofereceram, né, como lobos em pele de cordeiros, né, ali todos bonzinhos, assim, olha, nós queremos ajudar vocês a construir o templo também, nós sabemos, nós adoramos o mesmo Deus que vocês e nós queremos ajudar vocês. E aí, de forma muito sábia, eles disseram que não era preciso, porque isso era uma tarefa deles, que o rei Ciro tinha mandado. Então, quando eles foram, quando foi negada ali a participação deles, dos inimigos, dos povos ali ao redor, o que eles fizeram? Eles começaram a atrapalhar a construção, eles começaram a falar várias mentiras, a pagar outras pessoas de autoridade mesmo, para poder atrapalhar ali a obra. Eles fizeram uma perseguição muito grande, causando medo, pavor e fazer de tudo para que aquela obra ela não fosse construída, para que o templo do Senhor ele não fosse construído. E chegou um momento em que as mentiras estavam tão grandes, tão absurdas, que foi realmente necessário parar a obra, porque veio um outro rei e acabou dizendo assim, não pode parar, isso daí tá errado. Eles falaram tantas mentiras dizendo que eles não iam pagar impostos, que eles não iam fazer mais... Depois que eles construíssem aquele templo, eles não iam mais participar, né, como cidadãos. E isso é mentira, na verdade, porque os impostos eles sempre iam pagar. Mas eles estavam, assim, tão envolvidos, assim, mentindo de tal forma, perseguindo eles, colocando medo. Olha, se vocês construírem isso daí, vocês vão ser presos novamente, vocês vão voltar para o cativeiro, vocês vão retroceder, né, fazer aquilo. O rei, ele vai... castigar vocês novamente. Então eles começaram a falar muitas mentiras, muitas coisas. E quando você perde o foco de Deus e começa a olhar para as pessoas, você não consegue produzir, você não consegue seguir, você não consegue cumprir o chamado que Deus te deu. Você não consegue fazer o que precisa ser feito, porque a sua cabeça, a sua mentalidade vai estar focada naquilo que as pessoas estão dizendo. Então foi isso que aconteceu. Depois que essa perseguição se levantou, as pessoas ali ficaram com tanto medo, com tanto pavor e abandonaram a construção do templo e se voltaram para si mesmos, voltaram ali para suas próprias necessidades. Eu vou ficar aqui na minha mesmo, porque se eu voltar para construir esse templo vai dar problema para mim, então as pessoas estão dizendo isso, então é melhor eu ficar aqui na minha. Só que isso é um maior erro que nós podemos cometer, porque quanto mais você se expõe, quanto mais você cresce, mais pessoas vão se levantar contra você. Mas se você der ouvidos a essas pessoas que estão se levantando contra você, a essas perseguições, você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus ele te deu nas suas mãos. E lembre-se, esse propósito ele vai fazer com que através da sua vida, outras pessoas possam ser alcançadas, outras pessoas possam ser abençoadas e outras pessoas possam conhecer o reino de Deus. Sabe, como eu sempre falo, é tudo sobre o reino de Deus, é tudo sobre como nós, como seres humanos, podemos ser usados para poder alcançar o maior número de pessoas para levar até o reino de Deus. Então, aquele templo era muito importante e foi algo que Deus ordenou, ele usou uma pessoa de fora. Olha só a mentalidade, né? Que aquelas pessoas que ficaram com medo tiveram. Eles nem enxergaram isso. Deus, ele usou uma pessoa de fora, uma pessoa que era incrédula. Ele fez um decreto, ou seja, uma lei, uma ordem, e estava lá escrito. Então, se fosse alguma coisa só de boca, né? Eles não iam conseguir realmente construir o templo, porque se viessem outras gerações, outros reis ali, eles iam mandar parar. Como a princípio eles fizeram isso, então para resolver tiveram que buscar nos arquivos para poder fazer valer a pena, fazer valer o decreto que foi dado. Mas os israelitas, ou melhor, os judeus, né, eles não focaram naquilo que Deus tinha determinado, e sim naquilo que as pessoas estavam falando. E por conta disso, eles tiveram um atraso muito grande na vida deles.
Lá em Ageu fala a respeito do que estava acontecendo, de que eles não estavam prosperando porque a vida deles estava focada somente para eles e não para o templo. Então eles tinham esquecido a Deus, porque o templo naquela época se representava a presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso, nós podemos se conectar direto com o Pai, mas naquela época não. Naquela época eles realmente precisavam de uma construção para poder se conectar com Deus, para poder orar a Deus e chegar mais perto dele. E a partir do momento em que eles abandonaram essa construção, eles deram ouvido aos inimigos, às perseguições, eles acabaram deixando de prosperar, acabaram deixando de viver aquilo que Deus tinha prometido para eles, porque simplesmente eles estavam preocupados consigo mesmo, com a sua segurança. Eles ficaram tanto tempo em cativeiro, 70 anos, que eles ficaram com medo de voltar tudo à tona, de voltar de novo a todas as dificuldades, tudo aquilo que eles passaram lá na Babilônia. Então eles preferiram confiar na força do seu braço, preferiram dar ouvidos aos seus inimigos do que simplesmente ouvir a voz de Deus. Só que quando Deus ele determina algo, ele vai usar pessoas em qualquer lugar que as pessoas estejam. Ele vai fazer a vontade dele acontecer da maneira dele. Então, o que foi que ele fez quando a construção do templo parou? Ele levantou profetas e esses profetas começaram a falar várias coisas para o povo. E disse assim, olha, vocês precisam voltar a construir o templo, porque foi o Senhor que determinou. E se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir prosperar novamente, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de vocês, né? Então, foi com outras palavras que um pouco mais, como é que eu posso dizer, que está na Bíblia de forma assim mais... Tô traduzindo aquilo que eles falaram, né? Da maneira como vocês possam entender. Mas foi mais ou menos isso que eles falaram. E os profetas começaram ali a incentivar o povo, dizer assim, não, vocês precisam continuar. O povo, os inimigos de vocês, eles não têm poder contra vocês porque foi uma lei. E se foi uma lei, então eles vão resolver, eles vão entender, eles vão aceitar. E depois disso, depois de os profetas estarem ali todo o tempo profetizando para eles e falando assim, abrindo os olhos deles e dizendo assim, olha, não dê ouvidos a essas perseguições, não dê ouvidos a esses inimigos, não dê ouvidos a essas mentiras, porque o Senhor, teu Deus, está com você. E aí tem lá em Ageu fala, né, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E depois daquele momento, daquele incentivo, né, dos profetas, eles começaram a reconstruir o templo. E depois disso, foi lá umas pessoas fazerem uma vistoria, né, e saber o que estava acontecendo. E mais uma vez, outras pessoas foram a perseguir, né? O que está acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo? Quem mandou vocês fazer essa construção? E eles falaram a verdade, disseram assim, olha, foi o rei Ciro que deu um decreto e fez isso. E aí depois eles mandaram uma carta para o rei para buscar nos arquivos. E aí quando eles encontraram realmente que o rei Ciro tinha dado esse decreto, o que foi que aconteceu? O outro rei que estava já no lugar de Ciro disse que era para poder parar de perseguir eles, que era para dar tudo aquilo, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que eles estavam precisando para continuar a construção, porque aquela construção, aquele templo era para abençoar todos os povos, inclusive o rei. Olha só a importância quando nós damos ouvido ao chamado de Deus, quando nós damos ouvido àquilo que nós precisamos fazer para que o crescimento ele venha não só para nós, mas para outras pessoas. A partir do momento em que você dá ouvidos para os seus inimigos, quando você dá ouvidos para as perseguições que acabam atrapalhando a sua vida, você deixa de prosperar, você deixa de produzir, você fica ocupando a sua mente e o seu coração com coisas que não é para ser, sabe? Que não faz você crescer, que não faz você prosperar, que não faz você chegar a lugar nenhum. Mas quando você deixa essas perseguições de lado e continua no seu foco, continua fazendo o que precisa ser feito, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, seja em qualquer lugar que você esteja, Deus ele vai te honrando e ele vai levantando pessoas que vão validar aquilo dali que você está fazendo. E isso é muito forte, porque as pessoas que nos perseguem, elas simplesmente fazem isso porque elas queriam estar onde nós estamos. Elas queriam fazer o que nós fazemos, mas elas não têm coragem. Elas não têm, sabe, a força e
ali dentro dela energia o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Muita gente fica criticando, né? Uma vez eu tava no salão e eu tava assistindo um vídeo de um... Como era o nome dele, né? Jorge Paulo Lema, que era de um empresário muito rico. E eu tava aprendendo, né, ali com ele, e aí depois ele foi para Harvard e fez várias coisas, e depois quando eu terminei de assistir o vídeo, aí a menina falou assim, também ele foi estudar em Harvard, ele tava numa família boa, numa família que ajudava ele e tudo mais. Aí eu fiquei olhando assim, ó, não é assim, não é todo mundo que consegue entrar em Harvard. É uma das faculdades mais difíceis de entrar no mundo, né? Então, às vezes, as pessoas, elas ficam olhando para o sucesso da outra, querendo diminuir aquilo que ela fez, querendo diminuir aquilo que ela alcançou. Quantas vezes alguém já falou para vocês assim, também tu tem isso, também tu tem aquilo, também tu tem, já tem o teu negócio, também tu é chefe, tu é isso... Quantas pessoas não fazem isso querendo diminuir aquilo que nós já conquistamos, querendo atrasar aquilo que nós já temos? Mas elas fazem isso porque elas não conseguem chegar onde nós estamos. E a gente precisa entender que quando as pessoas fazem isso, é o melhor que elas têm. Infelizmente, é isso que está dentro delas. E se você parar para dar ouvido para esse tipo de situação, você vai acabar se atrasando também. Ou seja, aquela construção do templo que era para ser mais rápido acabou demorando porque os judeus deram ouvidos às perseguições, aos seus inimigos. Então, o que eu quero que você tire essa lição de hoje? Pare de ouvir os seus inimigos. Jesus é tão maravilhoso que ele diz assim, olha, se alguém levantar a mão contra o seu rosto, dê a outra face. Ou seja, ame os seus inimigos, ore por eles. É muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a gente conviver bem com quem convive com a gente. É muito difícil a gente amar quem nos odeia, amar quem nos persegue. Mas a gente só vai conseguir lidar com essas pessoas através do amor. É muito lindo, sabe? É lindo e doloroso quando nós vemos Jesus ali na cruz e ele fala assim para Deus perdoar aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Isso é muito profundo e nos dá umas lições grandiosas que se você não conseguir olhar para os seus inimigos, para as suas perseguições com um olhar de amor, você não vai conseguir lidar com isso. Sabe, desenvolver o amor que Jesus ele tinha pelas outras pessoas, pela humanidade, é um desafio muito grande, mas não é difícil. É algo que você tem que buscar todos os dias. E as perseguições, elas fazem parte do processo. Assim que vai aumentando o seu crescimento, as perseguições também vão aumentando. Só que está na sua mão o poder de escolher se você vai dar atenção para as suas perseguições, para os seus inimigos, ou se você vai dar atenção para aquilo que Deus colocou na sua mão. Eles tinham os judeus, eles tinham algo bem claro e específico nas mãos deles. Vocês vão para Israel, vocês vão para a terra de Judá, para Jerusalém, para reconstruir o templo. Essa era a missão que eles tinham recebido. Só que a partir do momento que eles deram ouvidos aos seus inimigos, que eles deram ouvidos àquelas perseguições, aquelas mentiras que estavam comentando sobre ele, que estavam falando sobre ele, eles pararam ali simplesmente a construção e quando eles pararam, eles simplesmente pararam de prosperar. Eles pararam de crescer, eles pararam de ter aquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas quando eles voltaram, quando eles se redimiram, quando eles disseram, não, realmente eu estou preocupado com a minha casa, então eu vou largar minha casa de mão e vou me preocupar com o templo, porque o templo naquele momento, naquela época, se representava a presença do Senhor. Então quando os olhos deles se voltaram para a presença do Senhor, vieram novamente perseguições, mas eles não deram mais ouvidos àquelas perseguições. Eles falaram a verdade, olha, nós estamos reconstruindo porque recebemos um decreto do rei Ciro. E aí quando foram pesquisar nos arquivos, realmente encontraram o decreto que foi dado. O que era para eles terem feito desde o começo, né? Não teria atrasado tanto assim a construção do templo. Mas eles se deixaram levar pelo medo, se deixaram levar pela preocupação, se deixaram levar ali com a sensação de que se a gente voltar de novo para a Babilônia, nós já estamos aqui, estamos livres, e o que vai acontecer de nós?
Só que a gente precisa entender que se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, não vai adiantar nada, não vai adiantar a casa ser construída, não vai adiantar você voltar a ter um negócio, não vai adiantar o seu trabalho, não vai adiantar nada se Deus não for em primeiro lugar. Foi isso que os profetas estavam dizendo para aquele povo. Olha, se vocês ficarem preocupados com a casa de vocês, em construir os seus negócios, de fazer aquilo que vocês estão preocupados consigo mesmo, Deus não vai agir e vocês não vão prosperar. Vocês não vão crescer, vocês não vão se desenvolver, porque o templo representava a presença de Deus. Então é isso que eles tinham que buscar em primeiro lugar, a presença de Deus. Então todas as vezes que você for perseguido, todas as vezes que os inimigos se levantarem contra você, olha para eles com um olhar de amor. Ah, Michele, mas isso é muito difícil. A pessoa fica falando mal de mim, fica todo o tempo arranjando picuinha, fazendo com que eu venha me derrubar, fazendo de tudo para eu cair. Eu sei disso, mas mesmo assim, olhe para essas pessoas com um olhar de amor, com um olhar de, sabe, de fazer como Cristo faria no seu lugar. É um desafio muito grande, mas é necessário. Quando eu estava lá em 2015, quando eu tinha meu primeiro emprego depois da faculdade, né? Eu trabalhei numa empresa onde tinha eu sempre fui assim muito desenrolada para as coisas, né? Para aprender e para praticar e ter ideias novas e olhar uma situação e dizer assim, olha, a gente pode fazer isso para melhorar. E só que isso incomoda muita gente, né? Não incomoda algumas pessoas, mas outras que não tiveram coragem de fazer o que você faria, incomodam, né? E eu cheguei para ajudar uma pessoa, só que ela ficava incomodada com as ideias que eu dava para ela, porque ela achava que do jeito dela tava tudo bem, tava tudo certo. E isso dali me deixou assim tão frustrada, né, de conviver com uma pessoa de coração duro que não queria me ensinar nada. Sabe quando você entra num lugar novo, você quer aprender o processo, você quer aprender como é que faz tudo. E aí ela não queria me ensinar de jeito nenhum e queria assim todo o tempo só concentrar nela. E aí eu cheguei à conclusão, depois de 2 meses vivendo assim, né, de 2 meses não, acho que era 2 semanas mais ou menos, de 2 semanas a 1 mês, mais ou menos, que naquela convivência difícil de eu não conseguir aprender nada, e eu sou uma pessoa muito produtiva, então se eu ficar parada assim, se eu não conseguir produzir nada, eu já fico incomodada. E aí eu cheguei pro dono da empresa e disse assim, olha, eu quero a minha demissão porque eu não tô aprendendo nada, eu não tô conseguindo trabalhar por conta disso, disso e disso. E aí ele falou assim, olha, eu consigo ver um potencial em você. Então eu vou colocar para que a minha esposa te ensine, já que a outra menina não estava ensinando, né? E depois que isso aconteceu, ele falou assim pra mim, olha, eu tenho grandes planos pra você aqui dentro. Ele me conhecia há pouco tempo, mas já percebia que eu tinha uma visão diferente. Já percebia que eu tinha uma visão assim, que não era do mesmo jeito que ele estava acostumado a trabalhar com aquelas pessoas que estavam lá. E aí quando eu aprendi todo o processo que outra pessoa me ensinou, aquela menina que não queria me ensinar acabou perdendo o espaço dela. E, infelizmente, ela acabou sendo demitida e tiveram que contratar outra pessoa para me ajudar já a fazer. Então, eu fui contratada para ajudar ela, mas só que como ela não permitiu, como ela não deixou, e ela começou, sabe, a falar tantas coisas para mim, a me perseguir, a falar, e eu, todo o tempo ali, oh meu Deus, e eu era muito emotiva, então tudo eu chorava, né? E eu ficava assim, eu não aguento mais ficar aqui, essa menina fica não sei o que, eu vou sair, e o dono não queria me demitir porque ele tinha enxergado algo em mim, né? Então foi necessário que ele demitisse ela para que a gente conseguisse trabalhar bem ali naquele ambiente. Então contratou uma outra pessoa que eu fui ensinando tudo e a gente foi crescendo, e chegou um momento em eu ser colocada até como gerente da loja. De tanto potencial, né, que o dono tinha visto em mim. Mas se eu tivesse realmente porque o meu primeiro pensamento foi sair de lá, né? Foi dizer assim, não, eu quero sair porque eu não tô aprendendo nada, porque eu não tô produzindo, porque eu não tô... Então meu primeiro ato foi de covardia, né? De sair dali e para não encontrar treta, né, para não brigar com aquela pessoa, para não brigar no sentido assim de convivência mesmo. Quando você trabalha num ambiente onde você não consegue conviver com a outra, é muito ruim mesmo. E o meu primeiro ato foi de desistir, foi de deixar, já que ela estava muito tempo lá, acho que ela tinha uns 3, 4 anos mais ou menos de empresa. E minha primeira atitude assim foi sair de campus, assim, não, realmente eu não quero. Só que
Deus é tão bom, né? Tão maravilhoso, que Ele sempre vai colocar pessoas para nos mostrar o propósito que Ele tem nas nossas vidas, né? E eu tenho certeza que depois de tudo isso, eu não passei ainda 3 anos nessa empresa e eu não tinha crescido tanto como eu cresci quando eu estava lá, né? E se eu tivesse realmente saído, eu não teria aprendido o que eu aprendi, eu não teria me tornado o que eu me tornei, eu não saberia o que eu sei hoje. Então, assim como Deus levantou 2 profetas para falar para o povo de Israel que eles deveriam se voltar para a construção do templo, que a obra de Deus era maior do que tudo isso, que a glória da segunda casa ia ser maior que a primeira, tudo aquilo dali, todas aquelas pessoas, elas foram usadas, né, para mostrar para o povo que Deus é que estava no controle da situação, que Ele é que tinha determinado e que eles deviam se voltar para Deus, né? Então, quando o meu chefe disse assim, olha, você não precisa sair, eu vou colocar outra pessoa para te ensinar, eu vejo um grande potencial em você e eu tenho grandes planos para você aqui dentro. Então, foi já ele sendo usado ali por Deus para me tratar, de me modelar de várias formas, porque foi lá realmente que eu aprendi a lidar com pessoas. Se eu não tivesse passado por essa experiência que eu tivesse lá, eu não sei nem o que seria, né? Foi lá que eu descobri o meu chamado para ensinar. Foi lá que eu descobri o gosto, o prazer que eu tinha em ensinar outras pessoas, em desenvolver outras pessoas. Foi um processo longo, foi um processo doloroso, mas foi algo assim que Deus ele foi me tratando ali dentro. Então, todos os lugares onde nós passamos, todas as situações em que nós vivemos são sempre para nos tratar. E se nós deixarmos levar pelas perseguições, se nós nos deixarmos levar pelos nossos inimigos, a gente vai parar aquilo que Deus ele determinou na nossa vida. Tá certo? Então, que hoje você venha pensar e venha analisar assim, nossa, quais são os meus inimigos? Quem que tá me perseguindo? Se não tem ninguém te perseguindo, tem alguma coisa errada. Só isso que eu quero te dizer. Porque as perseguições aumentam quando você se coloca na disposição de Deus. Ele falou que aumentaria as casas, aumentaria a família, aumentaria pai e mãe, ele ia acrescentar 100 vezes mais, mas também ia acrescentar as perseguições. As perseguições, elas iriam crescer. Porque quando você está ali focado no reino, quando você está ali colocando a sua mentalidade, a sua vivência, o seu coração nas mãos do Senhor, outras pessoas vão querer se levantar, não por ela, porque nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então o diabo ele não quer que você bem, ele não quer que você prospere, ele não quer que você viva feliz. Então ele vai encontrar várias formas de te atrapalhar, né? E se isso acontecer, saiba que Deus ele está no comando da sua vida, que ele está com você e ele prometeu que estaria todos os dias da sua vida. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu Deus, sempre vai existir pessoas que querendo nos derrubar, querendo, meu Deus, nos atrasar, querendo nos tirar do foco pelo qual o Senhor nos chamou. Mas não deixe que isso venha acontecer, meu Deus, que o Senhor venha nos dar força, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, para que nós possamos enfrentar essas perseguições e focar, meu Deus, no Teu reino, e focar, Senhor, na Tua justiça, porque é o Senhor que resolve, é o Senhor, meu Deus, que age, e é o Senhor que está no comando das nossas vidas. Que o dia de hoje, meu Deus, seja excepcional, que o Senhor venha nos abençoar e venha estar conosco em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você venha ter um dia excelente, que você venha analisar essas pessoas que estão te perseguindo e saiba, não é contra você, é só isso que elas têm para oferecer, tá bom? Pense sobre isso, analise sobre isso e trate elas com o amor que Jesus, só Ele pode dar, tá bom? Beijão, até amanhã às 6h27.